Fala, turma, tranquilão? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Rapaziada, eu li um comentário de um rapaz esses dias e eu até lembrei de uma consultoria que eu fiz. Esse comentário me fez lembrar de um rapaz que eu atendi ano passado. E esse cara disse o seguinte: eu não sei o que está acontecendo, eu sou um cara que eu tenho uma aparência legal, eu treino, eu faço dieta, eu tenho dinheiro, eu tenho postura, eu tenho atitude, eu chego nas minas, eu trabalho com sinal de escolha, etc. E mesmo assim eu estou tendo dificuldades, mais ou menos assim o que ele disse, não com essas palavras, tá? Não sei o que está acontecendo, eu chego em menina de nota 5, nota 6, nota 4 e elas ainda querem que eu corra atrás dela, elas continuam com joguinhos, elas continuam com essa atitude, por exemplo, na prática, que é de visualizar e não responder, marcar compromisso e sumir, por exemplo, o famoso flake. Tá? Ou esses joguinhos tal de tentar fazer você correr atrás dela, fazer você basicamente se humilhar por ela, tá? E uma coisa que eu noto, por isso que eu quis tocar nesse assunto, fazer esse vídeo, que eu quero comentar pra vocês sobre isso, rapaziada, é que isso acontece no mercado sexual global. Como eu falo pra vocês, eu acompanho muitas coisas lá fora, acompanho os comentários, e as mesmas coisas que acontecem lá, acontecem aqui, iguais, idênticas. Tem até um vídeo do Alpha Male Strategies, que eu já comentei muito sobre esse vídeo pra vocês, entendeu? Eu tô pra legendar esse vídeo, talvez, eu não prometo nada, que vai dar um trampo pra fazer isso, eu não sei fazer. E ele diz mais ou menos o seguinte, cara: eu não vou viver numa sociedade que uma mulher tem mais valor do que um homem só por ela ser mulher. Não é só isso que ele fala no vídeo, entre outras coisas. Ele dá o exemplo de uma garota que ele tava conversando e não sei o que lá, beleza? E ele fala: velho, eu cheguei nessa mina, eu fiz tudo, tal, não sei o que lá, passaram-se alguns dias, a gente tinha combinado de sair e ela não mandou mensagem pra mim, ela não fez absolutamente nada, simplesmente ela está esperando. Se você não correr atrás de mim, se você não vier falar comigo, nós nunca mais vamos nos falar. Muitas mulheres têm essa postura hoje em dia, em virtude, rapaziada, desse mantra do feminismo, que é o seguinte: nenhum homem merece que você corra atrás dele. Beleza? A impressão que eu tenho sobre isso, rapaziada, é que mais ou menos assim, algumas garotas elas vão acabar lidando com homens, como eu disse pra vocês, de um patamar um pouco superior, beleza? E de certa forma esses caras vão acabar usando elas por sexo e tal, porque a forma que o homem usa uma mulher, entre aspas, é sexo. É até por isso que elas vão acabar, entendeu? Segurando o sexo, se fazendo de difícil. Provavelmente é porque justamente ela quer entender melhor você, ela quer saber se você vai valorizar ela por algo a mais, ou se você só vai querer aquilo e ponto final. Porque provavelmente ela já passou por muitas situações parecidas com essa, de sair com o cara transar com ela uma, duas vezes e sumir. Entendeu? Ela fala: meu, não quero ser usada, então eu quero ver o que esse cara quer. Basicamente ela quer que você ame primeiro ela, para depois ela dar o sexo para você. E é daí que vem a expressão que eu digo pra vocês de que as mulheres não sabem ser amáveis, beleza? Não leve as coisas que eu falo ao pé da letra, rapaziada. É lógico que tem mulher que sabe ser, não é isso que eu quero dizer. Tem muita mulher no relacionamento que ela sabe tratar o cara super bem, faz de tudo por ele. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo nesse aspecto de até pré-relacionamento, por exemplo, que as mulheres não sabem ser amáveis, que elas vão ficar fazendo isso daí, entendeu? Segurando o sexo. Aí o que acontece? Você tem que provar pra ela que você é amável, aí ela vai lá e transa com você, só que aí você não ama ela, porque ela não soube ser amável pra você. O que ela fez foi ser difícil, joguinhos, tal, não sei o que lá, e você conquistou ela. Beleza? E ela basicamente amou você primeiro, porque para ela transar com você, normalmente, primeiro ela vai ter que gostar de você. É aquele velho ditado: primeiro você ganha a cabeça dela, para depois ela tirar a calcinha para você. É mais ou menos isso. Beleza, rapaziada? Então é por isso que eu falo que as mulheres amam primeiro e tal. Entendeu? Então o que acontece, na impressão que eu tenho, é que elas vão lidar com esses caras de patamar um pouco superior, e elas vão ser usadas e tal, e elas vão ficar com esse tipo de atitude, fazendo você correr atrás dela, fazendo você provar o seu valor, mesmo ela sendo inferior a você entre aspas. E é por isso que ele disse isso: não vou viver numa sociedade em que a mulher tem mais valor do que o homem. E eu vou além. O que ele diz é o seguinte: você pode ser mais alto, você pode ser mais forte, você pode ser mais bonito, você pode ganhar mais dinheiro do que ela, você mora sozinho e ela não, você tem carro e ela não, você é empresário e ela é recepcionista e ela tem mais valor do que você. A sociedade determina nesse modelo de que a mulher tem mais valor do que você por você ser homem, entendeu? Só por ela ser mulher. E basicamente é mais ou menos isso. Eu sou mulher, só por eu ser mulher, nessa corrida, nessa competição, eu já começo na pole position e você começa lá atrás. E é daí que vem esse comentário que o cara falou, justificando esse comentário que ele disse. Não entendo porque, mesmo eu sendo tudo isso que eu falei, vamos supor, um HVA. Não sei se ele é um HVA. Beleza? Eu posso fazer um vídeo explicando melhor o que eu considero que é um HVA. Eu não me considero um HVA. Eu posso falar pra vocês quais são as qualificações em números, tá? Pretendo fazer esse vídeo, inclusive. Entendeu? HVA é homem de valor alto, beleza? Então vamos supor, um HVA. Que nem esse cara desse canal, ele é um HVA, beleza? Então tudo bem, cara. Vamos falar que esse maluco do comentário é um HVA. E ele tem mulheres que não querem correr atrás, não querem fazer porra nenhuma, mesmo querendo sair com ele.
Beleza? Mesmo estando interessadas, elas têm a mentalidade: se você não provar o seu valor para mim, se você não correr atrás de mim, nós não vamos nos falar. Eu quero que se dane. Beleza? Muito em virtude da feminização. É o que eu falo, rapaziada. Mesmo as mulheres que não são feministas, elas sofreram, no mínimo, vamos chamar essa programação feminista. Entendeu? Mesmo as que não se dizem feministas têm essa atitude de que não querem ser submissas, não querem se sujeitar a um homem, não querem estar na posição mais vulnerável. Fica parecido, rapaziada, com um jogo de carta, entendeu? Em que você tá jogando com ela e você tá mostrando as suas cartas e ela não. Porque se você faz tudo, rapaziada, você nunca sentiu que quando você está conhecendo uma garota e você tem que ficar fazendo isso, iniciando contato? Por isso fica muito essa competição em relacionamento. Só eu inicio o contato com você, você não vem me procurar. É uma disputa pelo poder, rapaziada. É uma disputa pelo polo masculino. Você não entende isso? Aquele que está na posição que investe menos está no polo masculino. Aquele que está na posição menos insegura está no polo masculino. Você entende o que eu quero dizer? Você nunca passou por isso com uma garota que você está conhecendo, namorando? Ah, você não me procura mais, ela fica cobrando mais atenção de você? É justamente para ela estar mais no poder, porque ela não quer ficar na insegurança. Entendeu? Ela não quer mandar mensagem para você e ela ficar esperando, ela ficar na ansiedade, ela ficar esperando você responder. Então existe muito essa competição de quem inicia contrato com o outro. Quem nunca passou por isso, cara? Todo mundo já passou por isso num relacionamento moderno. Quem liga primeiro, entendeu? Até que você tenta combinar, de certa forma, um 50-50. No passado era muito assim, eu já falei pra vocês, que antigamente, mais ou menos antes de... Sempre foi meio zoado, mas antes de 2012, principalmente 2011, que foi quando veio o Instagram e o Tinder, era mais ou menos assim, era meio 50-50. Por quê? Porque elas não tinham tantas opções. Elas não tinham tanto cardápio, tanta opção, tanta variedade que elas possam selecionar. Elas não eram tão exigentes. Tá certo? Vocês vão entender a minha explicação. Eu sempre vou dando esses insights para vocês. Então, assim, o que acontece, rapaziada, é que a mulher obrigatoriamente tinha que provar mais para você que ela era material para relacionamento. Tinha que provar mais, tinha que se esforçar mais, digamos assim. Porque até mesmo uma garota bonita, ela não era tão abordada assim. Beleza? Por quê? Porque muitos homens se sentem intimidados em chegar numa mina muito bonita. Então, mesmo as garotas que eram muito bonitas, elas não tomavam tanta abordagem. Só que quando você tem a mídia social e essas coisas, aí mudou completamente a cena. Mudou completamente o cenário. Porque aí todos os caras blue pill e essas coisas, é o que eu falo. Eu lembro, quando veio o Instagram, rapaziada, eu não mexia nessa porra, porque eu achei ele muito feminino. Tinha um parceiro meu que ele não tinha, depois de alguns anos ele fez, e ele falou pra mim fazer, eu falei, esse bagulho é de viado. Eu falei assim, esse negócio é muito estranho, é muito feminino. Eu falei pra ele, eu lembro até hoje. Pra você curtir a foto de um amigo seu, você tem que mandar coraçãozinho. Talvez seja homofobia da minha parte, eu não sou homofóbico. Talvez seja machismo da minha parte falar isso. Eu não sou perfeito, beleza? Mas eu falei, cara, eu não tenho medo de falar. Eu falei, cara, isso é coisa de viado esse negócio, cara. Eu achava muito feminino o Instagram, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que os caras foram lá pra lá porque tinha mulher, chefe. Porque essa atitude, rapaziada, de pedir validação via imagem, via foto, mostrando o corpo, essas coisas e tal, eu considero energia feminina. Tá certo? Não estou dizendo que é errado, que você não deve fazer. A vida é sua. Não quer dizer que você é gay por isso também. Se for, também não tem nada demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu considero energia feminina essa atitude de pedir validação, pedir atenção, curtida. Entendeu? Querer ter pessoas correndo atrás de você, elogiando você. Tá certo? Para alimentar sua autoestima, para massagear seu ego. E o que eu notei, posso estar enganado, não sou nenhum cientista político ou social, tá certo? É que por ter mulheres nesse tipo de aplicativo, os homens migraram para lá também. Beleza? E aí que começou toda essa situação. Qual é a situação? Supervalorização, resumindo, supervalorização da atenção sexual da mulher, superdesvalorização da atenção não sexual do homem. Uma coisa que os Blue Pill fazem, que me irrita muito, eles não valorizam a atenção não sexual dele. Eles não sabem valorizar. O que eu falei pra vocês, uma coisa, pra vocês verem como eu sou radical, como eu sou às vezes até exagerado. Eu comentei sobre uma garota que era aniversário dela e tal, e eu ia no aniversário dela e o caralho, e eu não fui. Sabe por que eu não fui? Eu já falei sobre isso, porque era sexta-feira à noite e ela tava saindo com um cara. Sem problema nenhum ela tá saindo com o cara, esse tipo de coisa. Só que eu raciocinei na minha cabeça? Eu vou lá, eu vou dar toda a minha atenção não sexual pra ela, vou passar a noite, uma sexta-feira com ela. No final de semana, rapaziada, à noite, entre aspas, o seu tempo tem mais valor. Você entende o que eu tô dizendo? Referente à validação. É o que eu falei. Você passar a noite no telefone conversando com uma mina numa segunda-feira não tem o mesmo valor que você passar num sábado à noite, por exemplo. Numa segunda-feira à tarde, 6:30 da tarde depois do trampo, não tem o mesmo valor que você passar num sábado, por exemplo. Outro exemplo que eu vou dar, o camarada que mandou e-mail pra mim falando a mesma coisa. Velho, eu sou um cara que eu me considero boa pinta, a porra toda, e mesmo assim garota de nota 5, nota 4...
beleza? Tenho dificuldade com elas, elas fazem eu correr atrás, eu falo, caralho, como assim, entendeu? Mais ou menos isso. E ele explicou uma situação que ele tava, pelo que eu me lembro, com alguns amigos e tal, e ele já era red pill, pra você entender a diferença. E tinha acho que uma garota só solteira no ambiente. Os caras ficavam competindo por ela, dando atenção, tentando ver quem é o mais engraçado pra conseguir o sexo. Ele reparou, o red pill repara nisso. Ele fala, velho, eu vou sair fora. Que é o que eu faço, por exemplo, eu vou embora, não vou ficar aqui competindo. 3 caras, uma mina só, sexta-feira à noite conversando num ambiente. Entendeu? Basicamente a situação que tá por trás de todo esse teatro da conversa, independente do que eles estão falando, é mais ou menos isso. Velho, que valor a sua atenção não sexual tem, que valor você tem, tá certo? Ou quão gostosa é essa mina, ou quão desesperado você tá pra você estar aqui 3 caras dando atenção, conversando pra essa mina, sozinha numa sexta-noite, cara. O Red Pill enxerga isso daí, o Blue Pill não. O Blue Pill não valoriza o tempo e a atenção não sexual dele. A exemplo dessa questão do aniversário que eu falei pra vocês. Eu fiz esse cálculo, eu falei, velho, eu vou lá, eu vou dar toda a minha atenção, ela vai sair de lá e vai sair com o cara. Que foi o que aconteceu? Então é o que eu falo pra você, chefe. Você entende a diferença? Quando você tem a maioria dos homens Blue Pill, acima de tudo nas mídias sociais, cara, eles têm essa ideia de que a atenção compra sexo. Isso é verdade. Mas eu já falei pra vocês, eles têm a impressão de quanto mais atenção eu der, mais chance, mais perto eu vou estar de conseguir a intimidade sexual. Só que na verdade, quanto mais atenção você dá, mais você desvaloriza a sua atenção. É aquela velha história da oferta e da demanda, procura e demanda. Beleza? Quando você tem um produto, que é o sexo da mulher, atenção sexual, beleza? Aqui, no mercado sexual, valendo X, beleza? E você tem muitos homens procurando esse produto, seja na vida real, seja na mídia social, seja no Tinder, seja no WhatsApp, seja no comentário, seja na curtida, seja no direct, isso vai começar a aumentar o preço desse produto, rapaziada. Quanto mais pessoas tem procurando o produto, eu coloquei uma moto para vender esses dias. Eu comecei a receber, cara, 50 mensagens por dia. O que você tem que fazer nessa questão? Aumentar o preço da moto. Porra, tem tanta gente procurando porque tá barato. Você entendeu o que eu quis dizer? Agora, se ninguém tá procurando, o que acontece? Você tem que abaixar o preço do produto. Por isso que eu falo pra vocês e repito, o mercado sexual, ele é invisível, mas ele existe. Então quando você tem um monte de gente, um monte de blue pill correndo atrás de mulher, chamando atenção, não sei o que lá, abordando e tal, isso acontece o seguinte, beleza? Ela pode se tornar mais exigente e mais seletiva, porque ela tem todas as opções aqui. Por que elas não correm atrás do cara? Por que teoricamente elas não querem fazer nada? Não preciso. Você não quer me levar pra sair, você não quer fazer tal coisa? Dane-se, olha o tanto de cara que eu tenho correndo atrás de mim. Eu vou receber não sei quantas mensagens amanhã, eu vou receber um direct, eu vou receber uma curtida, eu vou receber tal coisa. Beleza? Falei pra vocês, rapaziada, da garota da minha academia. Entendeu? Que ela mandou sinal de escolha pra mim, sempre vive mandando sinal de escolha pra mim. Eu peguei o contato dela, eu vou indo progressivamente, troquei ideia com ela e tal, esse tipo de coisa. Beleza? Eu vou na maciota, porque eu sei que tá bombando. Eu sei que tá bombando de contatinho. Entendeu? Só que ela que vem, eu não vou. Ela vem, então eu faço a minha parte. Eu vou pra cima. Beleza? E aí o que acontece, cara? Velho, eu falo pra você, eu já falei que eu conheço alguns caras que estão saindo com ela e esse tipo de coisa, então eu sei que assim, foda-se, se você não correr atrás de mim, se você fizer tal coisa, não importa, já tenho outras opções, já tenho várias opções. Então é mais ou menos isso que acontece. O efeito disso, basicamente, rapaziada, entre aspas, é uma normalização do HVA. Você acaba tendo o HVA como padrão. O cara que é alto, tem grana e o caralho, basicamente é o cara que é o padrão. E isso justifica mais ou menos a regra do 80-20. 80% ou 90-10, estão falando que já está em 90-10. No Tinder é assim. Na vida real eu não tenho tanta certeza se é bem assim. Beleza? Mas é mais ou menos isso. Você tem o quê? Você tem 20% dos homens, que são os HVA, alfa, o caralho, chama como você quiser, de mais valor, de nota 8 para cima. Beleza? Por que nota 8 para cima? Porque esses 20%, beleza? Dos homens se relacionando com 80% das mulheres. É daí que eles falam que é a regra do 80-20. Então é a normalização do HVA, beleza? É o que eu falo. Você vê garotas de patamar inferior a 8, beleza? Que HVA eu considero que é 8 para cima. Você tem garotas de patamar inferior a 8, sei lá, 5, 4, 6, se relacionando com caras desse nível. Beleza, rapaziada? E é o que eu falo pra vocês, a impressão que eu tenho, ou a minha teoria, é que o que o feminismo está buscando, ou vai buscar, dentre outras coisas, é o que, rapaziada? É conseguir transformar isso em relacionamento, beleza? É dar mais vantagem ainda pro imperativo feminino. O que seria mais vantajoso ainda? Além de você ter garotas de patamar cada vez mais inferior se relacionando com homens de patamar cada vez mais alto, pela desvalorização, pela discrepância do mercado sexual, mas é o que? É o relacionamento. Aí que vem essa história.
mulher que se relaciona com vários homens não tem nada a ver o caráter, roupa não diz caráter, não sei o que lá, não sei o que lá, isso é discutível, tal. Eu tenho vários vídeos que eu toco um pouco sobre isso, não vou entrar nesse tema, nesse tópico, nesse subtópico, nesse vídeo agora, senão eu vou perder o rumo, beleza? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então tem essa conversão, é machismo. Ah, se você não se relaciona com uma garota assim, assim, assado, isso não quer dizer nada. É machismo, tal. Uma garota que entregou o corpo para vários homens não quer dizer que ela não é material para relacionamento, por exemplo. Beleza? Então, assim, para tentar conseguir o quê? O relacionamento desses caras. Porque o que acontece normalmente, rapaziada, nessa situação, beleza? É que esses caras vão descer até lá embaixo, mas essa mulher vai ficar na friend zone do cara, que é o que eu falei pra vocês. Ela vai se relacionar com esses caras, vai acabar se sentindo usada e o caralho, e até por isso que ela vai segurar o sexo pra você. Entendeu? Vai ficar tentando fazer você correr atrás dela, por exemplo, esse tipo de coisa. Fazer você atravessar uma Olimpíada, uma piscina olímpica, atravessar o Monte Everest para você conseguir conquistar a intimidade sexual dela. É esse modelo que a gente tem, mais ou menos isso que eu quero dizer. Beleza? E o que eu disse, as mulheres têm essa mentalidade. Se você não correr atrás de mim, beleza? A gente não vai se falar, chefe. E tem garota, rapaziada, que ela gosta de você e o caralho. Eu não noto muito isso de mulheres mais velhas. Talvez por elas terem menos feminização. Eu noto que com mulheres mais velhas eu acho que elas são mais objetivas. Pelo menos por experiência própria é isso que eu percebo. Tá? A mulher mais velha eu sinto que eu vou falar que é mais fácil de lidar. Eu atribuo isso, eu acho que elas são mais confiantes, mais maduras também e menos programadas, vamos dizer assim. Beleza? Então, rapaziada, é isso que eu quis dizer pra vocês referente a essa história de você ter caras. E isso acontece lá fora também. Eu vi uma live do Alpha Male Strategies com o coach Greg Adams, que ele fala a mesma coisa. Ele fala, velho, nos meus comentários tem caras, ou nas minhas consultorias, caras boa pinta e o caralho, tendo dificuldade com mulher, mesmo através do sinal de escolha. Entendeu, rapaziada? Por que você acha que eu fico tão bravo quando eu falo de curso? Já falei pra vocês sobre isso. Porque é justamente essa questão. Se a gente for por esse caminho, curso de mensagem de texto 1.0, 2.0, 3.0, daqui a pouco tem curso universitário sobre como mandar mensagem, como chegar em mulher. Tem curso para mulher sobre como mandar mensagem de texto? Tem curso para mulher sobre como aprender uma posição diferente, ou aprender a como seduzir um cara, alguma coisa assim, entendeu? Mas não como abordar um homem, como conquistar um homem, por exemplo. Você não tem curso para mulher nesse sentido. Você não tem curso para mulher como abordar um cara, como mandar uma mensagem de texto. Isso é coisa para homem, cara. Por que você acha que acontece isso? Justamente porque existe essa desvalorização da atenção não sexual. Então, para você se destacar no meio da multidão, você precisa dessas técnicas, ser extraordinário, ser incrível. Teve um vídeo do Gambit que eu vi uma vez, só vou fazer uma crítica aqui a esse vídeo, beleza? Que eu vi dele, que ele tá fazendo uma live com uma garota, uma modelo do Instagram, beleza? E ele tá falando pros caras mandarem mensagem para essa garota, acho que é Rafaela o nome dela, manda mensagem lá para ela. Aí ele meio que faz uma entrevista com ela, perguntas e tal, como que tá sendo a abordagem dos caras. Então assim, eu falei, o que você tá falando pros caras ficar mandando mensagem para ela no Instagram? Entendeu? Para ver quem manda a mensagem mais incrível. Cara, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. As coisas estão como estão justamente por isso. A gente vai continuar nesse sentido, só vai piorar. É o que eu falei, 80-20, 85-15, 90-10, 95-5. Aonde vai parar? Aonde vai parar? Já comentaram aqui no meu vídeo, Eduardo Costa, não sei quem também famoso do mainstream, fazendo abordagem fria, por direct, acima de tudo pelo Instagram, em garota comum. O Neymar e a Nájila, por exemplo. Já falei pra você, referente ao Neymar, a Nájila é mãe solteira, não é? E nem é tudo isso também, chefe. O cara, eu falei isso em outro vídeo, pra mim essa atitude do Neymar, cara, foi a coisa mais Simpson, uma das coisas mais Simpson que eu já vi na minha vida que eu consigo lembrar. Uma das. O cara pagou hotel, pagou a porra toda. Eu pagaria uma garota de programa de luxo, sem dúvida nenhuma, do que fazer tudo que ele fez. Pagou hotel, pagou avião. Que é isso, cara? Foi a coisa mais Simpson que eu já vi na minha vida, chefe. Eu falei pra vocês que o Neymar curte foto de uma mina da minha cidade aqui. Uma mina que tudo bem. Ela é uma 9, 10. Beleza? Mas referente à grana, a sucesso, é o que eu falei. Você entende o que eu falei, rapaziada, sobre a atenção sexual da mulher? Você vê o valor que tem a atenção sexual da mulher, rapaziada? Hoje parece que a gente vive numa espécie de leilão. Tá, entendeu? É o exemplo que eu dei pra vocês da moto. Você tem a atenção sexual da mulher e todos os caras. Eu pago tanto, não, eu pago tanto, não, eu pago tanto, eu pago mais. E vai aumentando o preço, vai aumentando o preço, vai aumentando o preço. Aí você vê uma garota às vezes comum, que tem acesso ao HVA, e aí pra você sair com uma garota comum você tem que fazer isso, fazer aquilo, buscar ela de limusine, com o Lewis Hamilton dirigindo a limusine, o Neymar no banco de trás. Aceita um pouco de champanhe, majestade, oferecendo pra ela. E aí, onde você vai parar? Ela acaba achando que isso é o padrão. É o que eu falei, a normalização do HVA, a normalização do cara rasgado, a normalização do cara de 1,80, a normalização do cara que ganha bem. Você me entendeu? Tendo acesso a essas mulheres. Essas mulheres tendo acesso a esses caras, eu quero dizer. Porque como eu falei, os caras vão descendo, vão descendo. Exemplo do que esse camarada falou nos comentários, Eduardo Costa, esses camaradas fazendo abordagem fria e mulheres comuns, vamos dizer assim, que não estão no mesmo patamar que eles.
Beleza? E aí essa discrepância vai aumentando cada vez mais, essa desvalorização. A exemplo do leilão e da moto que eu falei, rapaziada, se ninguém procurar essa porra, que é o MGTOW, que eu chamo de MGTOW Black Pill, entendeu? Que muitos homens, alguns canais lá fora são assim, e muitos inscritos desses canais também se comportam assim, se retiram do mercado sexual. Que é o quê? Não vou lidar com mulheres. Não é o que eu faço, não é o que eu defendo pra vocês. Esse canal é Red Pill, tem um pouco de Black, referente a relacionamento, a traição principalmente, beleza? Mas então o que acontece é o seguinte, cara, é o exemplo da moto que eu falei pra você. Se ninguém procurar o preço se ninguém começar a dar oferta na minha moto, eu vou ter que abaixar o preço, não é isso que acontece? Se muitas pessoas procurarem, eu aumento o preço. O que você tem é o que eu falei, principalmente a partir de 2011, 2012, quando vem Instagram e Tinder. Todos esses caras oferecendo, fazendo oferta, eu levo você pra jantar, eu levo você pra fazer aquilo. Porque o Blue Pill, não só ele não valoriza a atenção não sexual dele, como ele pensa com a cabeça de baixo acima de tudo, cara. E aí é isso que acontece, você tem que fazer curso, você tem que fazer faculdade, aí o Gambit falando, manda mensagem pra ela, aí ele pergunta pra ela, o que os caras estão mandando pra você? Ela fala que os caras têm que ser mais criativo, e não sei o que, velho, quem elas são? Eu vou repetir, quem elas são? Criaturas mitológicas da mitologia grega, seres divinos de outra galáxia, entendeu? Então assim, rapaziada, é o que eu tô falando pra você. Aí ele pergunta, o que você acha das abordagens dos caras? Não, tem cara que vem falar pra mim coisa do tipo, bom dia, tudo bem? Você quer que o cara fale o quê? Você quer que o cara fale o quê? Eu falei pra vocês do exemplo de um camarada meu, tu és... Olha isso, cara, tu és quem? Você é uma autoridade da República Federativa do Brasil, tu és... Que isso, chefe? Que isso, jovem? Aonde a gente vai parar desse jeito, cara? Entendeu? Tu és, bom dia, não é o suficiente, você quer que o cara faça o quê? Entendeu? Você quer que o cara ele faça uma escultura pra você de gelo, assim, e apresente, ele chega na sua casa com uma escultura de gelo, você aceita, você gostaria de sair comigo com o Lewis Hamilton com uma limusine assim estacionada, e o Neymar com um terno, com um smoking, com um lencinho assim no braço, com uma garrafa de champanhe, uma taça, aceita um pouco de champanhe, majestade. O Lewis Hamilton na limusine e o Neymar servindo champanhe no banco de trás. É isso que elas querem daqui a pouco? Entendeu? Então não é esse o caminho. O caminho, rapaziada, basicamente é o seguinte, investimento pessoal acima de tudo, sinal de escolha, beleza? Você tomou o sinal de escolha, cara, você chegou, fez a sua parte, começou a ficar desproporcional, começou a virar humilhação, sai fora, beleza? É igual jogo de tênis, você dá uma aqui, ela devolve, você dá uma aqui, ela devolve. Começou esse negócio, dupla mensagem, correr atrás, se rastejar, começou a virar monossilábica, começou a virar não sei o que, começou a desmarcar compromisso, sai fora, chefe, não insista, não avance. Começou a tomar pushback, ela começou a dar passo para trás, que é o que eu falei. Entendeu? O pushback, rapaziada, dar o passo para trás, vamos supor, seja diminuir a intensidade de mensagem, demorar para responder, o famoso game, joguinho, beleza? Qual que é o efeito disso na maioria dos homens? Os caras correm atrás, entendeu? Estou dando um passo para trás para ele correr atrás de mim. Começou com essa sacanagem, chefe, é o que eu faço, eu saio fora. Próxima, eu vou seguir no meu rumo fazendo minhas coisas. Tomei o sinal de escolha? Eu faço a minha parte, trabalho, começou a ter que virar salto mortal, começou a ter que atravessar a piscina olímpica, eu saio fora. Começou a ter que... Ai de você, quem você pensa que você é para você não mandar uma mensagem em seguida se ela visualizar não responder a primeira? Quem você pensa que você é para você não ligar consecutivamente para ela se ela não atender sua ligação? Basicamente é o que o Alpha Male Strategist falou. Eu não vou viver numa sociedade em que a mulher tem mais valor do que eu só porque ela é mulher, mesmo eu sendo mais alto, mais forte, mais bonito, ganhando mais que ela, tendo um carro, morando sozinho, tudo isso, ela não tem nada disso, ela é melhor do que eu só porque ela tem isso aqui no meio das pernas. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Curte, comenta, compartilha. Quem quiser vídeo exclusivo tem para membro. Tamo junto, um abraço, tô saindo fora.